con el correr del día vaya llegando el resto de la gente. Bueno, nada, al igual que ayer, va a haber al finalizar cada una de las charlas un espacio para preguntas. Bueno, les presento entonces, íbamos a tener hoy a Lidia Goldstein, Washington Fajardo y Fabio Palma. Washington lamentablemente no pudo venir, pero Fabio va a hacer un relato de su trabajo. Así que los presento. Lidia Goldstein es economista, ex asesora de las Consejerías de Economía y Planificación de Río de Janeiro y San Pablo y de la Presidencia Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Autora del libro Repensando la Dependencia, es miembro del Consejo del Instituto de Moda y Diseño y del Consejo de la Agencia de Fomento del Estado de San Pablo. Fabio Palma es licenciado en Comunicación Institucional y de Empresa, con maestría en Comunicación Científica y Medioambiental. Desde el año 2010 es director del Instituto Europeo de Diseño de Río de Janeiro. Así que bueno, los escuchamos. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un pésimo portugués, ustedes me perdonan, pero yo creo que es mejor que la traducción, porque no haremos traducción simultánea, entonces espero que ustedes me comprendan. Para nosotros brasileños es más sencillo comprender el español que para ustedes el portugués. Entonces, a ver, si hay algún problema de comunicación, por favor, me lo digan. Pero yo acá soy un poco una extraña niño, porque soy una mera economista. Y toda mi proximidad con el tema del diseño viene por la macroeconomía, por la importancia que yo veo en el mundo actual que se dé una atención para el diseño de un punto de vista muy distinto do que eu creio os governos e o setor privado está pensando. Eu não tenho dúvida disso, mas ayer o grupo que apresentou a pesquisa, a investigação sobre as pequenas e médias empresas argentinas e como elas tratam o assunto do desenho, quedou muito claro que há impressionante desconhecimento das empresas do setor privado do que é o desenho, do que significa desenho no mundo atual. Então, o que eu intento fazer é mostrar, ao mesmo tempo, a los governos e ao setor privado do que se trata. Eu hago um chiste, mas infelizmente é um chiste triste, sobre como os economistas me veem atualmente. Eles dizem, a Lídia, coitada, trabalha com dibujo agora, ou com a moda, né? Com um certo desprezo, como se isto fosse uma coisa não tão importante. Eu creio que para sensibilizar o setor privado e o setor público, nós temos que tentar mostrar que é a grande transformação do mundo atual. A palavra globalização está na moda, mas eu creio que muito pouca gente de fato compreende o que é a globalização. Primeiro, há uma coisa muito clara: a globalização não é uma novidade. A globalização existe desde os vikings, desde sempre. A Companhia das Índias, que descobriu a América Latina, foi um processo de globalização, um processo muito intenso de globalização. Que é a grande diferença no mundo atual? Eu creio que a grande diferença é a profundidade e a intensidade da globalização. E a profundidade e a intensidade da globalização vem por conta da revolução tecnológica. Nós, e vocês todos lo sabem, estamos aqui com PowerPoint, ou com iPad, há tecnologia por todo lado, mas a intensidade e a velocidade, a profundidade é algo novo. Há vários estudos, eu não tenho tempo para mostrar a vocês, mas o que mostra a velocidade que toda a economia digital está transformando. Há estudos que mostram, por exemplo,
quanto tempo a luz demorou para chegar a um número X de habitações, quanto tempo a telefonia fixa demorou. Agora é tudo numa velocidade muito grande. A EPAG tem, quanto? 3 anos? Não sei, muito rápido todo. Então, eu creio que isto conforma o que nós chamamos de economia do conhecimento. Por que a economia do conhecimento é distinta da economia do velho paradigma? Ela é distinta porque ela move toda a economia, toda a competitividade das empresas, das cidades e dos países numa maneira distinta. Cada vez mais, o importante é o investimento não mais em cimento, tijolo, como se fala tijolo? Ladrilho, e investimento em capital fixo, como se diz na economia, e cada vez mais é mais importante o que nós chamamos de intangíveis. Os investimentos em marca, os investimentos em design, em software, todo ligado a capital humano. Isto é muito mais importante cada vez mais. Se vocês pensam que é uma empresa como Apple, vocês verão que de um iPad, de preço de um iPad, só aqui, digamos, $499, somente 33 é mão de obra, e desta mão de obra em China somente $8. Ou seja, é muito pouco e todo o investimento é em design, em marca, em branding. Eu creio que, então, isto mostra um cambio muito grande em como se operam as relações entre as empresas, entre as cidades e entre os países. Eu creio que há outro processo muito importante dentro do processo de globalização, que é o surgimento das economias asiáticas como o grande parque manufatureiro internacional. Há cambio na geografia econômica internacional. A indústria saiu da Europa, saiu dos Estados Unidos, uma parte importante da indústria, e se foi para a Ásia. Eu creio que isto acelerou o processo. E há uma outra coisa extremamente importante, que é o câmbio tecnológico e a transferência da indústria, de uma parte importante da indústria manufatureira para a Ásia, provocou, que é a distinção entre uma manufatura e um setor de serviços é cada vez menos clara. Não há sentido falar hoje nesta distinção. Pegamos outra vez o exemplo da Apple, que é muito emblemático. Eu pergunto a vocês, a Apple é uma empresa de quê? É uma manufatura? É uma empresa de tecnologia? É uma empresa de serviços? É uma empresa de design? É tudo. A Apple não seria a Apple se não tivesse design, em todos os sentidos da palavra design. A Apple não seria a Apple se não tivesse uma marca, um branding muito forte. A Apple não seria a Apple se não tivesse uma parte do comércio muito linda, muito sofisticada, que trabalha com o desejo de pertencência do cidadão, de entrar em uma calle Quinta Avenida em Nova York, em uma casa muito linda, muito sofisticada de negócio. Então, não se pode, e isso vale, eu creio, cada vez mais para todos os setores. Não se pode pensar com a ideia que nós tínhamos na velha economia, com a distinção entre manufatura e serviços. Hoje não se pode pensar separadamente, e os setores que continuam pensando separadamente são fadados ao fracasso. Eu creio que mesmo as indústrias consideradas de baixa tecnologia, ou consideradas tradicionais, ou consideradas viejas, ou consideradas ultrapassadas, não podem deixar de pensar em como modernizar-se através do setor de serviços, através dos investimentos em intangíveis. Me gusta muito falar do setor têxtil, por exemplo, que é considerado um dos setores mais tradicionais da economia. Não se pode pensar que há sobrevida para o setor se não estiver junto design, marca, novos processos, novos tecidos,
novos produtos, que é o que faz que o setor deixe de ser um setor tradicional e passe a ser um setor moderno, um setor com uma capacidade de sobrevivência no mundo atual. Eu creio, então, que é muito importante que se diga que nesta nova economia não se pode pensar separadamente a criatividade, a inovação e a sobrevivência dos setores. Aún mais, eu creio que o papel da inovação não tecnológica é tão importante quanto o papel, o rol da inovação tecnológica. Há um enorme prejudício contra a inovação não tecnológica. A gente não a considera tão importante. Mas, outra vez mais, se nós pensemos num exemplo como uma Apple ou qualquer outro setor, a inovação não tecnológica, entre as quais eu creio o desenho é talvez a que eu considero o mínimo denominador comum a todos os setores da economia criativa, é de uma importância transcendental para a sobrevivência da manufatura moderna. Não há possibilidade de sobrevivência se os investimentos em intangíveis, nos bens considerados intangíveis, que hoje, cada vez mais, as estatísticas mostram, são muito superiores aos investimentos, e há alguns dados importantes, por exemplo, na Grã-Bretanha, que os investimentos em intangíveis nos anos 70 eram apenas 40% dos investimentos em tangíveis. Essa proporção foi a 130% em 2004 e agora é aún maior. Eu creio, portanto, que a necessidade de inovação é a grande questão e uma questão que se coloca para países como Argentina e Brasil de uma maneira, eu creio, aún mais forte. Nós, hasta agora, conseguimos manter um pedaço, não todo, mas um pedaço de nossa manufatura. Mas nós mantenemos as economias muito cerradas hasta muito recentemente. O Brasil começou a abrir a economia somente nos anos 90. Argentina, houve processos de abrir e cerrar, e há uma peleia permanente. Mas eu creio que a luta por a manutenção da indústria, através do encerramento da economia, é fadada ao fracasso. Só há uma sola maneira de a indústria ter uma sobrevivência positiva que não seja através do encerramento da economia. Porque nós sabemos das experiências anteriores que o encerramento da economia, agora, e eu não estou discutindo toda a ideia de encerramento dos anos 50, eu estou discutindo a ideia de encerramento no mundo atual com estas características que são muito distintas das características dos anos 50. Ou seja, um mundo onde a globalização é muito violenta, muito profunda, muito acelerada e que a capacidade de cerrar as economias é impossível. Por quê? Porque a consequência é a hiperinflação, nós a conhecemos. Portanto, só há uma maneira de nossas economias terem uma capacidade de manter a manufatura local, que é através dos investimentos e dos intangíveis. Nós não poderemos manter a competição cerrando a economia ou com mão de obra barata como os chinos. Não podemos e não queremos, porque incluso temos democracias, não somos uma ditadura latina, temos problemas de distribuição de renda muito sérios, mesmo com todo em Brasil que cambiamos nos últimos anos, ainda somos um dos países com a pior distribuição de renda do mundo. Em Brasil temos 200 mil milhões de habitantes e necessitamos criar empregos. Então, a opção de perder uma manufatura não é uma opção. Há um debate muito, a meu ver, mal colocado, porque há alguns grupos economistas que falam, não necessitamos de uma manufatura, a economia moderna é a economia de serviços. Mas o que são os serviços? Como eu disse, os serviços são os serviços acoplados à manufatura, são os serviços de inteligência, os serviços ligados a todos os setores da economia criativa, tecnologia, de design,
de alto nível técnico, tecnológico ou não. A ideia de serviços puramente não existe. Há serviços e serviços. Há os serviços acoplados a uma indústria competitiva e a uma indústria que se desenvolve e a uma indústria que genera emprego e renda. E há o serviço call center. Há uma distinção muito grande entre os dois tipos de serviço. E o serviço que, de fato, provoca um crescimento econômico, provoca um valor adicionado, provoca renda e emprego, é o serviço acoplado a uma indústria sofisticada. Eu creio que, com esta visão, nós podemos pensar que a indústria tradicional deixa de ser tradicional à medida que se renova. Uma indústria têxtil pode ser uma indústria altamente sofisticada. Há um exemplo que não sei se vocês acá lo conhecem, mas lo vão conhecer muito rapidamente, que é o Uniqlo. Uniqlo é uma empresa japonesa que está sendo agora a Gap de uns anos atrás. Está invadindo Paris, Nova York, Inglaterra e Japão. O que é o Uniqlo? É uma indústria têxtil. Mas o que hace? Hace uma investigação, uma parceria muito forte com a principal petroquímica japonesa, que é a segunda do mundo, onde desenvolvem tecidos inteligentes, tecidos altamente sofisticados do ponto de vista tecnológico, lo produzem em China, mas lo fazem com um design moderno, um design que implica qualidade e um padrão estético muito ligado à ideia do Japão. Bueno, está quebrando o Gap, que era a indústria têxtil, um negócio têxtil mais robusto americano. O que é isso? Investimento em intangíveis. Tecnologia, design, tecnologia e uma distribuição em todo o mundo de uma maneira muito moderna, muito sofisticada, com um branding muito forte. Então, eu creio que a ideia da necessidade de se cuidar de todos os setores vinculados à economia criativa é o que para mim significa a política industrial moderna. Não é a proteção, não é subsídios, não é a velha política de cercar o país da concorrência. Por lo contrário, é esta ideia de fazer a concorrência, mas com os instrumentos modernos da concorrência. Eu creio que as políticas públicas têm um rol muito sério nisso. E não creio que nossos países estejam com esta visão moderna do que é a política industrial no mundo atual. Eu creio que acá poderia falar de cada um desses tópicos com cuidado, mas não temos tempo, podemos depois falar um pouco mais. Mas a mera influência e liderança já é algo muito importante que o Estado pode exercer, sinalizando para os setores o que é o importante. Um discurso de abertura das cabeças do setor privado, um discurso que traga o tema para o debate já seria algo muito importante. Eu creio que todo o poder de regulação do Estado é muito forte e pode contribuir para isso. Por exemplo, em toda a questão da energia verde, a capacidade de se criar produtos com mais sustentabilidade, a capacidade de regulação do Estado criando leis e regras comuns a todos pode fazer uma diferença e pode ser, no mundo atual, um fator de competitividade, por exemplo, produzindo produtos que sejam feitos com energia verde, com a produção mais limpa. O apoio financeiro é algo incrível. Toda vez que eu venho acá a Buenos Aires, vocês mostram, os economistas, uma envidia do BNDES, que é o Banco Público Brasileiro, que é muito poderoso, muito grande e que, de fato, faz uma política muito forte de financiamento das empresas. Mas, no momento da crise, o que é que o BNDES financia? A indústria automobilística. Simples e viejo.
sempre as indústrias de viejo paradigma importantes nos anos 50. BNDES até tem uma linha de crédito para as indústrias criativas, mas é quase como para quedar com a consciência limpa. É uma desproporção para a indústria automobilística, para a indústria, entre milhões de aspas, tradicional. Há caminhões de recursos, e há muitos recursos no Brasil, não há falta de recursos. Mas para tudo que significa a novidade, por exemplo, vou dizer uma coisa que é sencilla e clara. BNDES não considera, para efeitos de crédito, desenho como inovação. Não considera. Então, se uma empresa como a Apple chega em BNDES para pedir um crédito para determinado tipo de investimento, não há. Por quê? Porque não há crédito para inovação. Para inovação não, para desenho. Desenho não é considerado inovação. Aún mais, todas as indústrias da área criativa, que não são indústrias que têm prédios, que têm tijolos e ladrilhos, ou seja, que não têm garantias físicas, não têm como ter crédito em BNDES. Por quê? Porque toda a métrica, toda a visão de investimento é a visão na qual o capital fixo é a garantia e é o importante. Então, uma indústria moderna, cujo investimento é muito mais em intangíveis, não tem acesso a crédito em BNDES. Bueno, toda a estrutura de gasto e taxação também do governo é uma estrutura que poderia, obviamente, fomentar a visão de desenho, por exemplo, a importância do desenho. Não há um solo gasto do governo na Inglaterra que não se pense no desenho como uma relação entre a autoridade pública e a educação dos cidadãos, que vai desde os mapas do metrô hasta o assento do metrô, hasta os cartazes e a comunicação entre a prefeitura e a cidade e os cidadãos. Isto é visto como um exercício de educação, de um olhar novo da população, e que isto pode fazer com que esta população se despierte para o assunto e, através disso, haga uma pressão para a indústria para que haga uma modernização. Porque um cidadão vai comprar uma caneta Bic, vocês têm a Bic aqui também, não? A tradicional Bic, uma pluma que é plástico e tinta, ou vai comprar uma pluma que tem um dibujo um pouquinho diferente. É um cidadão que foi educado para um olhar diferente. É um cidadão que passou por um aprendizado. E isto não se nasce com isso, ou um ou outro nasce. Isto é um processo de educação. Não? Bueno, toda a educação, toda a estrutura educacional, eu tenho aqui duas pessoas que são da universidade que vão falar desse tema, mas é vieja, é pensada para uma visão de investimento, de produção e de cidadãos que pensam diferente e que pensam para a indústria dos anos 50. Então, aqui há todo um tema e eu creio que depois poderemos falar um pouco mais. Então, o que creio ser muito importante é dizer que há um enorme poder de liderança do Estado e o que passa é que não há uma visão estratégica, não há uma visão, uma compreensão, a meu ver, do que é a inserção internacional das economias latino-americanas no mundo moderno, no mundo globalizado atual. Do ponto de vista do setor privado, ayer a pesquisa, a investigação foi muito clara. O setor privado não se dá conta, obviamente temos exceções, exceções, mas o setor privado, e eu creio que em Brasil é aún pior que acá, da importância do desenho e do investimento em los intangíveis como um grande potencial de sobrevivência e diferenciação. Há setores modernos, novos, que já começam o negócio com uma visão nova, mas os setores tradicionais
entre millones de aspas, el sector textil, el sector calçadista, el sector de vestuário, eles não, com muito poucas exceções, conseguem realmente implementar um investimento de modernização e de diferenciação através disso. Creio que a política pública tem um papel muito importante no sentido de reeducar o setor privado para uma abertura maior a estes temas. Bueno, há aqui um pequeno gráfico que creio sintetiza um pouco o que eu tenho a falar deste tema. Que são os setores da economia criativa, os setores todos ligados à criatividade e novas tecnologias, que são os que têm a capacidade de geração de emprego no mundo moderno. A manufatura não gera emprego, gera muito poucos empregos. A indústria automobilística em Brasil, nos anos 70, produzia 1.500.000 coches, com a mesma quantidade de mão de obra que produz hoje 3.500.000 coches. E a tendência é em queda absoluta. Ou seja, para gerar os empregos que necessitamos, só os setores da economia criativa têm esta capacidade. Um setor como o setor de cinema de animação em Canadá gera 200.000 empregos e exporta 5 bilhões de dólares. Muito poucos setores, eu creio que a construção civil e cada vez menos a indústria automotiva genera esta quantidade de emprego. O agronegócio em Brasil é altamente sofisticado, altamente capacitado e genera cada vez menos empregos. Ou seja, nós necessitamos dos setores da economia criativa para gerar os empregos que o país necessita, e eu creio que a situação acá na Argentina é muito parecida. Não só genera mais empregos, como são empregos mais qualificados, empregos com uma melhor remuneração e, sobretudo, empregos com uma alta atratividade para os jovens. Em Brasil, se tu chega em um jovem de uma região miséria, uma favela, e diz: você quer trabalhar como torneiro mecânico? Primeiro, ele não sabe que não há empregos como torneiro mecânico. Segundo, ele não quer. Pero a alternativa do tráfico de drogas, a alternativa da prostituição é uma alternativa muito atraente. Pero chegas para o mesmo jovem e diz: escuta, você quer trabalhar na indústria de games? Você quer trabalhar na indústria de cinema de animação? Isto lhes dá um sentido de pertencência ao mundo moderno e tem uma atratividade para os jovens muito maior. E há emprego, há muito emprego. E são empregos qualificados, empregos que têm uma perspectiva de progressão, empregos que generam uma remuneração que não é baixa e, sobretudo, generam inclusão. Mas, do ponto de vista macroeconômico, são empregos que geram consumidores com mais renda e consumidores mais exigentes, mais sofisticados, consumidores que, por sua vez, são consumidores que forçam a indústria a uma modernização, porque a contrapartida de uma modernização de uma indústria é a necessidade de um consumidor que tenha um desejo de um objeto mais sofisticado, um objeto que não é necessariamente mais caro. Você pode ser a mesma caneta, a mesma lapiseira, mas com design. O custo pode incluso ser um custo menor com um bom design. Então, eu creio que há aqui uma dinâmica positiva, um círculo virtuoso que é, a meu ver, é o único que pode fazer com que os países latino-americanos tenham, especialmente por as características de Argentina e Brasil, tenham uma inserção internacional positiva e, a meu ver, é a única maneira de manter a indústria em nossos países. Bueno, para finalizar, que eu já falei muito, mais do que eu tinha, eu creio que, do ponto de vista, como já disse, de manter-se competitivo, nós outros temos que pensar as indústrias criativas como a grande força de nossas economias, e eu creio que dentro das indústrias criativas
el diseño es el mínimo denominador común, es el sector que perpasa todos los otros sectores, que tiene un diálogo con todos los otros sectores y, por tanto, yo creo que tenemos que trabajar para que la próxima pesquisa, como la que hicieron ayer, como que mostraron, mostre una abertura de las empresas del sector privado un poco mejor para esta visión. Gracias. Muy bien. ¿Se oye bien? Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado en esta conferencia, que era una intervención trifásica del grupo de la delegación brasileña, y felizmente pues es una intervención trifásica. Pues intentaremos de todas maneras compensar, porque pues Washington Fajardo nos ha producido, nos ha enviado una presentación. Yo, pues como ya ha dicho Camila, pues en su nombre y en nombre del ayuntamiento, en nombre de la municipalidad, me disculpo, pero por un inconveniente de agenda de ultimísimo segundo, Washington Fajardo es presidente del Instituto Río Patrimonio de la Humanidad, pues concejal también del Patrimonio Cultural, infelizmente, pues al último segundo no ha podido venir. Entonces, pues me disculpo en su nombre, pues en nombre de la delegación brasileña, que pues como hemos visto está muy bien representada con esta intervención de Lidia, que realmente cada vez yo soy un gran admirador. Y es un portuñol. Es un portuñol fantástico. Yo creo que pues un 8 en castellano lo ha sacado sin problemas. Realmente siempre muy iluminador, ¿no? Y pues cada vez que escucho las intervenciones, las palestras, se dice en Brasil, las conferencias de Lidia son muy iluminadoras. Hemos pensado en nuestra intervención como justamente un panorama de macro al micro, o mejor decimos de una visión más global, macroeconómica, y también decimos sociohistoriográfica de Lidia, a un papel, a una aportación de dos ejemplos, decimos, más operacionales, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la ciudad. Entonces, pues haré una breve presentación de lo que es mi mensaje que quería compartir con vosotros, y luego pues me transformaré en secretario de Patrimonio Cultural de la ciudad de Río de Janeiro, y pues haré una breve intervención, interpretaré os presentaré cuál es la transformación que Río de Janeiro, un aspecto de la transformación que la ciudad de Río está viviendo en estos años, yo diría en estos meses, la verdad. Bueno, pues como bien ha dicho Camilo, mi nombre es Fabio Palma, y soy el director del Instituto Europeo de Diseño, que su sigla original es Instituto Europeo de Design, que es una escuela, universidad privada italiana, fundada ya unos 50 años casi, con varias sedes, una base muy sólida en Italia y sedes internacionales en España, donde pues como creo que se nota un poquito, me quedé unos años, unos 10, la verdad. Yo soy italiano de origen, pero bueno, viví en Barcelona, y los últimos años como director del área de formación avanzada del Instituto Europeo de Design. Y creo pues que tengo mucha suerte, porque de Barcelona a Río de Janeiro es un salto muy positivo. Llevo 2 años trabajando en Río de Janeiro, esta ciudad que es un caldo de cultivo de transformación, como director de la sede carioca de TLD, que tiene otra sede en Brasil, justamente en São Paulo, pocos metros, ¿no? Conoce muy bien, que lleva ya casi unos 8 años funcionando. El IED es una red internacional de formación y educación superior en diseño, entendiendo el diseño en todas sus vertientes. Y nuestro mensaje, ¿no? como agentes de educación al diseño, justamente, sobre todo en este foro tan privilegiado, ¿no? Que es este contexto del Centro Metropolitano de
diseño, nuestro mensaje es cuál es el papel de la educación al diseño justamente en esta transformación, en este cambio de paradigma que Lidia tan detalladamente mostró ahora, ¿no? Realmente creo que vivimos en un momento de privilegio absoluto, nuestra generación, sobre todo pues, la mía y de los más jóvenes, que realmente estamos asistiendo, somos testigos de un cambio de paradigma, que quiere decir un cambio de era, ¿no? Pues pasamos de una era preindustrial o postindustrial, estamos pasando de era postindustrial a una sociedad completamente nueva basada en la creatividad, en la comunicación y en la información. Realmente creo que en la historia de la humanidad poquísimas veces ha habido, perdón, he sido totalmente egoísta y me he guardado el agua en la esquina más lejana que perdón. Esto que viene de países en crisis, pues hace esto. Si acaso acabo de algo. Entonces, realmente pues, es un privilegio, ¿no? Creo que nunca pasó en la historia de la humanidad que una generación tuviese la sensación, la conciencia de estar viviendo un cambio de paradigma. Pues claro, un cambio de paradigma transversal, económico, social,